Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje, no livro de português, a gente vai começar um capítulo novo, tá? O capítulo 5, Escrevendo a Ciência. Então, hoje a gente começa com um conteúdo novo. E hoje vocês farão as páginas 94 até a página 98, ok? Então, olha lá. Na abertura do capítulo, na página 94 e 95, está dizendo assim: você já estudou no livro de ciências como os cientistas trabalham e por que o seu trabalho é tão importante? Sabia que algumas vezes as disciplinas trabalham juntas? Sim, elas trabalham juntas. Podemos trabalhar matemática com português, podemos trabalhar português com ciências, que nem vamos ver agora, podemos trabalhar geografia com história, né? Que uma é juntinha da outra, tudo bem? Neste capítulo, vamos estudar como é possível escrever a ciência. Isto é, em que momento os experimentos científicos e a língua portuguesa se encontram. Você se lembra do experimento demonstrado em seu livro de ciências para saber se as plantas precisam de água? Algumas crianças realizaram o experimento na escola. Observe as fotos abaixo e converse com o professor e os colegas sobre as questões. Então, aqui, nessas questões abaixo, vocês vão discutir isso com os pais, tá? Com a família, porque não é possível a gente discutir com os colegas. Bom, a número 1, onde as meninas estão? Como é possível saber? 2, o que as crianças estão fazendo na primeira imagem? 3, e na segunda imagem? 4, observe na próxima imagem, na número 3, nela o garoto está registrando por meio de um desenho o que aconteceu nos momentos anteriores do experimento. Que ele precisa colocar nesse registro. Falando de experimento, lembra que lá no nosso livro de ciências, nós fizemos alguns experimentos? O primeiro experimento que nós fizemos foi das plantinhas. Nós colocamos, né, uma plantinha no sol e nós colocamos uma plantinha na caixa de sapato. E a gente queria descobrir se a plantinha sobreviveria sem a luz do sol. Lembra? E aí a gente foi desenhando cada passo, dia após dia, vocês desenharam e vocês viram. E o resultado foi que as plantinhas não sobrevivem sem a luz do sol, porque elas precisam da luz solar, não é isso? E é isso mesmo que a gente vai falar um pouquinho no livro de português, sobre registro de experimentos, tá? É esse gênero textual que vamos falar agora, tá? Mas o que é o registro de experimento? Aqui eu trouxe para vocês. É um texto baseado em fatos e não podem apresentar elementos fantasiosos, diferentemente de textos narrativos. A gente já viu alguns gêneros, né, no livro de português, contos de fadas, vimos as fábulas, vimos texto teatral, e a gente sabe que essas histórias, elas são fantasiosas, as pessoas inventam essas histórias, né? Então a gente pode colocar coisas, exageros, fantasias, tá? Diferente do registro de experimentos, onde a gente deve colocar apenas fatos verdadeiros. A gente não pode inventar nada, tá? Não podemos ter fantasias, não podemos ter fato mágico. A gente tem que colocar no nosso registro, no nosso textinho, exatamente o que fizemos e o que aconteceu no experimento. Tudo bem? Bom, todo experimento científico busca a solução de um problema ou a uma resposta, focando em responder a pergunta inicial. Vamos falar disso mais um pouquinho no próximo. Próxima página, olha lá. Eu trouxe para vocês aqui a nossa página do livro de ciências, para a gente lembrar um pouquinho dos experimentos. Aqui, por exemplo, nós temos a pergunta inicial. As plantas precisam de água para viver? Será que as plantinhas precisam? Essa aqui é a pergunta inicial. E com o experimento, a gente vai conseguir responder essa pergunta. Olha lá. Primeiro, o que eles fizeram? 2 plantinhas iguais foram mantidas em um mesmo local.
Uma plantinha recebeu água e a outra plantinha não recebeu água. A planta que recebeu água não murchou e a planta que recebeu água murchou. O que a gente responde então? Que as plantinhas precisam de água para viver. Tá? Então, olha só, a gente tem uma pergunta inicial, depois a gente tem um experimento, e aí a gente tem que responder essa pergunta, que é exatamente o que aqui está dizendo. Todo experimento científico busca solução, tá? Ele busca a resposta de uma pergunta. Por isso que nós fazemos o experimento, para comprovar, tá? Bom, aí depois nós vimos também, e nós fizemos o experimento, que as plantinhas, elas precisam de sol para viver ou não? Então, uma plantinha, né, duas plantinhas iguais, uma foi colocada na caixa de sapato e a outra foi colocada no nosso armário, onde, né, bate a luz do sol. A gente descobriu depois de alguns dias que a plantinha que estava no sol sobreviveu e a plantinha que estava na caixa de sapato, no escuro, não sobreviveu. Então, qual foi a nossa resposta à pergunta inicial? Que as plantinhas precisam de luz solar para sobreviver. Tá vendo? Então, todo experimento a gente precisa responder a pergunta, tá bom? Aí, o que nós fazemos aqui? Um registro de experimento. A gente faz um textinho contando exatamente passo a passo do nosso experimento. E aí, no livro de vocês têm um registro de experimento de número 1. Então, aqui é um registro, tá? As crianças fizeram um experimento e relataram exatamente o que elas fizeram, qual foi, né, o experimento, o que aconteceu durante o experimento e o que eles aprenderam no final, tá? Se vocês tiverem, né, tiverem que registrar o experimento da nossa plantinha, como você faria? Desde o início, o que nós fizemos, onde ficou uma plantinha, onde ficou a outra, né? Quantos dias observamos e no final, o que aconteceu? Exatamente isso é quando a gente faz um textinho relatando tudo o que aconteceu durante o experimento, tá? Então, aqui no registro de experimento de número 1, está assim, a primeira parte, tá? São divididas em 3 partes. O que fizemos? Vou ler aqui no livro, tá? Colocamos sal em um copo com água e água sem nada em outro copo. Então, nesse copo, elas colocaram água e sal. Tá vendo esses pontinhos pretos? São sal, tá? Então, aqui eles colocaram sal em um copo com água e no outro copo colocaram apenas água. O que essas crianças, né, queriam? Descobrir com um copo com sal e o outro sem sal. Vamos ver. Botamos um termômetro no copo com água com sal e no copo de água sem sal. Deu a mesma temperatura, então ela pegou o termômetro e colocou nesses 2 copos. E ela descobriu que os 2 copos estavam com a mesma temperatura, 17 graus, tá? Nenhum estava com mais, nem outro estava com menos. Os 2 copos tinham 17 graus, tá? Depois, o que observamos? Vimos que dos copos de água estavam no congelador. Então, elas pegaram, depois que elas, né, colocaram o termômetro, viram a mesma temperatura, as crianças levaram esses 2 copos para o congelador, tá? E o que elas observaram? O copo que não tinha sal congelou. Então, esse copo que só tinha água congelou. E o copo que tinha sal não congelou. Por que será que esse copo que tinha sal não congelou? E esse copo congelou? Observamos que quando a água congelou, o copo apenas com água congelou, ele aumentou a quantidade. É possível isso? Então, olha só.
Aqui nós temos a foto, olha lá, aqui a quantidade de água aumentou, o copo congelou e a quantidade aumentou. E já o copo que não tinha sal, não congelou. Olha que estranho. Vamos ler a parte 3. O que aprendemos que a água sem sal, quando congelou, aumentou, porque as partículas ficam paradas e ocupam mais espaço, tá? Também aprendemos que na água com sal, ele não deixou a água congelar, porque ele não deixou as partículas congelarem. Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, tá? Então, olha só, retomando. O copo que tinha apenas água congelou e a quantidade de água aumentou. E o copo que tinha sal, ele não congelou. O sal não deixou a água congelar. Por que será? Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre o registro de experimento e a gente já vai saber o porquê, tá? Esse registro de experimento, ele é dividido em 3 partes, tá? O que fizemos, né? Primeira coisa, o que as crianças fizeram. Segunda parte, o que elas observaram com esse experimento. E, por fim, o que elas aprenderam depois, né? De saber o resultado do experimento, tá? Fim, ele é considerado uma parte? Não, não é considerado uma parte. Elas apenas colocaram o fim aqui só para dizer que o experimento terminou, tá? Mas ele não é considerado uma parte. Então, o experimento ele tem 3 partes, ok? Bom, vamos para a próxima. Aí eu trouxe aqui para vocês um vídeo explicando por que a água com sal não congelou. E a água apenas, né, o copo apenas com água congelou. Então, vamos assistir. Olá, galerinha! E aí, pessoal? Tudo bom? O Orlandinho já tá, ó. Já tá Ansioso, todo, né, Orlandinho? Orlandinhos, né? 2? Que momento é esse de especial agora? Esse. Experiências fantásticas! Oh, meu amigo aqui tá esquecendo o título. Não pode, né? Não, né? Gente, hoje a gente tem uma pergunta para fazer. Hoje tem. Você já pôs água no freezer, no congelador? Exatamente. E o que acontece com a água? O que acontece quando põe a água no congelador? Congela. Ela vira gelo, né? Vira uma pedra de gelo. Mas hoje eu tenho uma pergunta para você. Será que água salgada congela? E agora, né? Na Agora verdade, é com você. Então, na verdade é o seguinte. Normalmente, os alunos perguntam assim, os icebergs, as geleiras, elas são de água salgada ou água doce? Verdade. Porque estão no mar. Sim. E mar é água salgada. E aí? Então a gente vai fazer o seguinte, será que a água salgada ela congela? A gente vai fazer uma experiência para ver e descobrir se as geleiras elas são de água salgada ou água doce. O que você vai precisar? Vamos lá. Primeiro, você vai precisar de água, você vai precisar de sal e 2 copos. Você vai pegar e vai escrever nele com sal, para você saber depois se era o copo que você colocou. Você vai colocar na geladeira, no você freezer, vai né? colocar no freezer. E o outro sem sal. Você vai encher esses 2 copos com água. Então pega lá, enche o primeiro com água, pega o outro e enche com água também. Pode encher bem, pouquinho, tá? Esse tem um pouquinho aqui, mas a gente vai encher bastante. O que é com sal, você pega 2 colheres de sopa e enche bem. Bem caprichado. Essa é da vovó mesmo. E joga lá uma e joga a outra. E aí você mexe bem até ficar um líquido meio esbranquiçado. E você sentir que não tá mais aquele sal no fundo. Não tome essa água. Jamais, né? Porque essa água você vai, Não é vai verdade? desidratar, vai passar mal, vai reinar no banheiro até não ter mais. Ó, aí você viu que ficou um líquidozinho branco, certo? O que você vai fazer? Pega esses 2 copinhos que você não come sal, né? Faz mal também. E você vai levar no freezer. E deixa lá por 1 hora. Depois, como a gente não tem 1 hora agora, eu já fiz isso daqui Já deixou antes. preparadinho. E aí, olha o que aconteceu. Os 2 ficaram. Mas um
virou gelo. Olha aqui, ó. É gelo. Certo? Virou uma pedra de gelo. E esse não tinha sal. Mas o outro, olha o que aconteceu. Tá gelado. Põe a mão aqui, Orlandinho. Vê se tá gelado ou não. Gelado. Super gelado. Mas virou uma pedra de gelo? Virou gelo? Hein, Orlandinho? Não, não virou. Ou seja, a água... Não, melhor não. Mas não virou pedra de gelo. Por quê? A água, quando a gente coloca o sal, ela não congela. Ela fica abaixo de zero, mas não congela. Olha só. Então a gente sabe que todas aquelas geleiras, icebergs que ficam no mar, são feitos de água doce e não de água salgada. Olha, pra mim é surpresa isso. Não sabia. Que legal, galera. Aí, então agora você já... E o outro tá comendo sal. Sal aqui. Valeu, É Orlandinho. isso aí, mais uma Gostei pra vocês. demais. Olha que legal, e faço décimo, mas não fico comendo sal. Exatamente, que faz mal. Tchau, galera. Então, olha só, pessoal, olha que legal. Vocês viram que a água com sal, ela não congela. E vocês sabiam que as geleiras, o iceberg, que nem o moço disse, eles são feitos de água doce, por isso que eles congelam. Quem já sabia disso? Tá? Então, olha só. Aí aqui na página 96, nós temos algumas perguntas sobre esse experimento, tá? Então, vamos lá. Na número 1, sobre esse registro de experimento, responda as questões a seguir. Em quantas partes o registro do experimento foi dividido? Então, eu disse para vocês, olha, uma parte, segunda parte e terceira parte. Então, aqui eles são divididos em 3 partes, ok? E como essa divisão é feita? Como é o nome da primeira parte? Está bem aqui. O nome da segunda parte e o nome da terceira parte. Aí vocês escrevam aqui na letrinha B, tá? E quais são os títulos dessa parte? Tá? E aí vocês colocam aqui o nome de cada parte, tá bom? Bom, na número 2, copie a seguir o que foi usado para realizar o experimento. Quais foram os objetos que essas crianças usaram para fazer esse experimento? Então, elas utilizam, né? Qual foi o material? Né? Observem aí e coloquem aí o nome de cada material que foi usado. Tudo bem? Depois, a número 3. Observe o que foi feito na primeira parte, chamada de o que fizemos, tá? Vamos lá para a próxima parte. O que fizemos? De que forma a ação de colocar a água no copo foi representada, tá? O que as crianças fizeram para nós sabermos que elas, né, utilizaram? Pensem aí. Depois a B. Indique a ordem dos passos que as crianças seguiram. O que elas fizeram primeiro, o que elas fizeram em segundo, o que elas fizeram em terceiro, o que elas fizeram em quarto, tá bom? Se vocês não conseguirem responder algumas perguntas, não fiquem preocupados. A gente corrige na aula online, tá? Porque tem algumas perguntas que eu sei que não são fáceis, tá bom? C. O passo 4, né? Pode ser realizado antes do passo 1? Eu posso realizar o passo 4? Quando vocês, né, numerar cada passo, é possível fazer o número 4 antes do passo número 1? Aí vocês colocam aqui. E o porquê, tá bom? 4. Observe a segunda parte do relato do experimento. Aqui é a segunda parte. A água ficou do mesmo jeito nos 2 copos? Essa é fácil, né? B. A água que estava com sal, ela congelou? Responde aqui também. C. Marque X no que aconteceu com a água que congelou. Né? O que aconteceu mesmo? A água congelou e aumentou a quantidade, não é isso? Então tá bom. Bom, próxima página.
98 agora. Agora observe a última parte do registro de experimento aqui. O que aprendemos? Essa é a última parte. Que explicação as crianças deram para o que aconteceu com a água quando ela congelou? Olha lá. Que explicação as crianças deram para o que aconteceu com a água quando ela congelou? Então, olha só, aqui é bem complicada essa página, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, olha lá. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que acontece com a água que congela. Por que a água, quando ela congela, aumenta a quantidade? Por quê? Olha lá, quando a água está no estado líquido, né, ela ainda é água líquida, suas partículas ficam juntinhas, tá? Então, vocês vão aprender isso lá no 6º ano, tá? A partir do 6º ano, quando vocês começarem a falar sobre química, sobre física, tá? Então, aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem. Então, quando a água está no estado líquido, as partículas, elas ficam todas juntinhas, né? Todas grudadinhas. Já quando a água está congelada, as suas partículas ficam separadas. Então, aqui eu trouxe um exemplo, olha lá. Aqui as partículas estão juntinhas quando ela ainda a água ainda está no estado líquido. E quando a água congela, as suas partículas, elas ficam separadas, tá vendo? Ela não fica mais juntinha, elas se separam. Por isso, ela ocupa mais espaço e a garrafa incha, podendo estourar a garrafa. Quem aí de casa já colocou uma garrafa no freezer? E quando pegou a garrafa estava inchada. Estava toda, né? Inchou a garrafa e até a bundinha da garrafa assim, ficou inchada também. Por quê? Porque as partículas, elas se separam e aí parece que o volume da água aumenta, tá? Que aí a quantidade aumentou. Mas não é isso, não é que aumentou a quantidade. É que as partículas, elas ficaram separadas e inchou, tá? Estufou a garrafa, podendo estourar a garrafa. Por isso que às vezes quando a gente coloca alguma garrafa de vidro, né, um copo com muita água, às vezes é perigoso o vidro estourar, porque a garrafa incha por causa das partículas que ficam separadas. Então, quando ela incha, ela estufa, aí ela quebra o copo, tá? E ainda há casos de que garrafa, mesmo sendo de plástico, ela pode estourar, ela estufa, tá? Quem quiser em casa fazer um teste, ótimo. Pega um copinho de água, pega outro copinho de água, né? Coloca os dois no freezer e aí vocês vão observar. O que aconteceu com o copo? Eles estufaram. Quem quiser colocar sal em um copo também para descobrir que não incha, não congela, ótimo. Tentem fazer um experimento em casa, quem quiser, tá bom? Aí aqui, que explicação as crianças deram para o que aconteceu com a água quando ela não congelou? A explicação é essa, que quando a água está no seu estado líquido, as partículas ficam juntinhas. E quando a água congela, as partículas, elas se separam. E é isso que as crianças colocaram aqui, ó. Também aprendemos que na água com sal, ela não congelou, porque o sal não deixou as partículas congelarem, tá? E a água sem sal, quando congelou, aumentou, porque as partículas ficam paradas e ocupam mais espaço, tá? Depois a B, por que a água com sal não congelou? Por que a água com sal não congelou? Porque o sal não deixou a água congelar, tá? 6. Com base no que você aprendeu com o experimento, responda. Por que não devemos encher a garrafa com água até a tampa quando vamos colocá-la no congelador? Se nós pegarmos uma garrafa como essa e encher até a boca da garrafa cheia de água, quando ela for para o congelador, as partículas vão se separar e ela vai estufar. O que pode acontecer com essa garrafa? Pode estourar. Então, por que a gente não pode colocar a garrafa, né, cheia de água
E vocês respondem aqui, tá bom? 7. Você já sabe que os cientistas estudam e trabalham para descobrir coisas e solucionar problemas. O que as crianças que realizaram esse experimento estavam tentando descobrir? Marque X na pergunta que foi respondida pela realização do experimento. Por que as crianças queriam descobrir? A água com sal congela? Quando é a temperatura da água? Qual é a temperatura da água depois que vira gelo? Quanto de água é preciso para dissolver uma colher de sal? Fácil, né? O que as crianças, né, tentaram descobrir no experimento? E elas registraram, não é isso? Bom, pessoal, agora que vocês terminarem, né, depois que vocês terminarem de assistir a esse vídeo, eu peço para que vocês assistam ao vídeo 10 do SAS, tá? Peça para a mamãe copiar o link aqui, colocar no Google, ou pegar o link lá no recadinho que a tia Marcela envia, né, lá no grupo do WhatsApp, e colocar um vídeo para vocês assistirem, porque é muito importante, é um complemento de tudo que a tia explicou até aqui. Tá bom? Espero que todos assistam. Na próxima aula, então, a gente continua ainda falando de registro de experimentos. Só que aí nós vamos ver registro de experimento de número 2, ok? Boa atividade para todos. Quem puder e quiser fazer o experimento, ótimo. Um beijo e até amanhã.